Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, estamos aqui mais um vídeo aqui, tá? Para explicar o que está acontecendo, o sistema está mudando, tá? Mas o foco principal desse vídeo, irmão, não é presepada, nem profetada do caos, nem nada não. É para você permanecer na sua fé. Como eu disse, para o servo do Senhor, todo tipo de catástrofe é boa notícia. A gente está sofrendo um expurgo, tá? No Brasil e no mundo, porque para um sistema novo entrar, e eu vou explicar isso, o outro antigo precisa ser destruído, tá? Então, a gente está presenciando em tempo real a destruição de um sistema, mas vocês vão entender esse vídeo, porque que eu vou explicar todo o capítulo 5 de Miqueias, mas para eu explicar isso, eu preciso explicar um trecho do Evangelho de João no capítulo 1 aqui, tá? E eu vou fazer uns comentários sobre o que está acontecendo, reunião de Lula, o que o Bill Gates falou, o que está para acontecer, entendeu? Mas o que é completamente diferente do que muitas previsões furadas. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava conversando com uma pessoa lá da igreja, tá? Sobre até o negócio do pastor Elvis, porque eu não estava muito preocupado, tá? Apesar disso aí refletir diretamente na conduta dele, no caráter dele, nesses problemas pessoais dele, não. O meu problema com ele é quando se começa a fazer invencionices com a palavra de Deus. Por isso que eu estou falando, nos meus vídeos aqui, é na simplicidade. Porque você pode até lançar uma profecia errada, você pode até ter um sonho para você e colocar como se fosse coletivo. Mas, meus amados irmãos, se não acontecer, vocês têm que se retratar, porque o nome de Deus que vai ser envergonhado. Então esse o meu problema, não só com ele, mas como vários outros pregadores e pastores. Porque, meus amados irmãos, quando a profecia de Deus, a profecia é quente, ela vai se cumprir. Por que eu estou falando isso? Porque eu já tinha falado isso nos vídeos anteriores, há 12 anos que eu estou escutando esse papo de estocar alimento, tá? E agora eu fui no mercado e a batata tá 2,20 o quilo da batata, o tomate estava 9, baixou para 3, o morango baixou para 2. Então, meus amados, aparentemente os preços estão até mais baratos do que na época dessas profecias do caos aí. Então, há 12 anos que eu escuto para estocar alimentos, não acontece nada. Eu ouvi falar em planeta Nibiru, distorcendo uma profecia que está nos profetas maiores lá, Ezequiel e, se eu não me engano, Jeremias, que um planeta vai mexer com o eixo da Terra, levando aquilo para literalidade. Que se isso acontecer, igual eles mesmos explicaram, meus amados irmãos, vai ter um colapso no planeta, vai destruir quase tudo. E eu já falei para vocês usarem a lógica. O anticristo não vai governar sobre escombros, nem poeira nuclear, tá? E nem no escuro. Que ele precisa da tecnologia, eu vou explicar nesse vídeo. Tu tá me entendendo? Aí uns vêm falando que vai ter apagão, outros vêm falando, e o pastor Elvis replicando isso tudo. Tu tá me entendendo? Aí outros vai vir falar que vai vir bomba nuclear. O outro, com medo do Drex, a deputada Júlia Zanata, ontem, ela postou um vídeo. Vocês sabiam que esse projeto do Drex, realmente ele foi feito para ser aprovado. Mas como eu falei para vocês, toda a esquerda no Congresso Brasileiro representa só 98% dos deputados. E são 534. Ou seja, nem deputados do Centrão tancaram essa ideia. O projeto foi enterrado de vez, irmão. Mas na época que foi pregado, era como se fosse feito. Eles vão fazer e a gente vai sofrer, não sei o quê. Meu irmão, não é assim, irmão. Por isso que vocês têm que entender de política, irmão. Pelo menos o mínimo. Para não ficar caindo nessas falácias. Igual o outro falou lá, a esquerda vai voltar a dominar e vai usar a Magnífica contra o pessoal de direita. Não tem mais cenário para a esquerda governar. Esse cenário já passou. Mas eles pregam como se fosse acontecer, confundindo os eventos. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então já não tem mais Drex, já não tem mais ameaça nuclear, tá? Já não tem mais ameaça de apagão. Outros falam que a internet vai ser censurada. O Elon Musk já falou. Eu tenho 60 mil satélites. Eu, com um comando, eu configuro ele em órbita baixa. Qualquer país
que tiver um metido a ditador lá, seja no judiciário, seja no executivo, que queira censurar a internet, basta vocês cancelar os seus planos de internet e pegar a minha de graça. Tu acha que ele vai dar a internet de graça à toa, irmão? O anticristo, o governo do anticristo, ele precisa de uma imagem, segundo Apocalipse 13, que dá fôlego à besta. A besta é ele, que é um poder, né? E essa imagem não vai ser uma imagem de pau, pedra, de escultura, entendeu? De barro. Essa imagem é um advento tecnológico, é um avatar, é um sistema, pode ser um celular, ou provavelmente, muito provavelmente, uma IA, uma inteligência artificial. E eu vou explicar nesse vídeo que essas inteligências artificiais precisam de muita energia. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então como é que essa imagem vai dar fôlego a outra besta se ela precisa de energia? Então não faz sentido pregar sobre o apagão. Isso aí são desespero do sistema que domina toda a mídia. E essas pessoas, em vez de abandonar a mídia, estudar a política, que a política e a geopolítica, ela está alinhada com as profecias do fim, com a escatologia. Mas se a pessoa não entende por canais independentes, eu já falei que eu só assisto 2 canais só, 2 canais, e todos eles independentes. Kim Paim, que coloca vídeo todo dia, baseado nas matérias da própria mídia, só que ele sabe quem é que está por trás. Ele bota um vídeo todo dia, ele é um jornalista baiano que mora na Austrália. Ele bota vídeo todo dia, inclusive domingo, Natal, Ano Novo, 8h30 da manhã. Os vídeos dele duram de 1 hora a 1h17, 1h20 por aí. E ele fala, e ele vai na Biblioteca Nacional, ele é tipo assim, ele lê a notícia no jornal, principalmente quando ele chama esses especialistas, ele pesquisa quem, da onde vem, qual é a origem. Isso é pensar acima do sistema. Por isso que eu já botei o comentário no vídeo dele lá. E ele tem milhares de seguidores, graças a Deus, né? Não especificamente cristão, ele não é cristão, entendeu? Mas ele fala de política além da imprensa, porque ele sabe da manipulação da imprensa. Então eu já falei lá que ele acaba falando verdadeiras profecias sem saber, por ele não ser cristão. E o outro é o Paulo Figueiredo, entendeu? Que é o articulador de todo esse negócio que está acontecendo no Brasil aí, que o Donald Trump está atacando de cima. Magnitsky para Alexandre de Moraes, perda de visto, sanções econômicas. É ele, junto com o Eduardo Bolsonaro, que está articulando. Então eu só assisto esses 2. Mas tem muita gente, inclusive crente, que assiste Globo e fica desesperado. Aí vem um falso profeta baseado em Globo desesperada e acaba deixando todo mundo desesperado. E as profecias não se cumprem. Por quê? Porque não são profecias, são ilações. Mas uma coisa que me deixa revoltado, meus amados irmãos, é que eles não se retratam. Eles não se retratam. Teve um caso lá, por causa de uma pregação, de uma interpretação errada de Mateus 24, que eu já expliquei em vários vídeos aqui, que quando Jesus fala que aquele que está na Galileia, né, na Judéia, que suba para os montes, eles botaram aquilo como monte literal. Mais ou menos umas 50 pessoas, 50 famílias, não sei, venderam tudo, foram morar lá em cima de Minas Gerais. Não deu certo, não se adaptaram. Porque Deus não fala para você fugir literalmente para os montes, ele fala para você buscar as coisas que são do alto. Agora eles venderam a casa, estão vivendo de aluguel, estão sem carro porque venderam o carro para ir para lá, por causa de uma pregação de um pastor que não se retrata. Eles não se retratam, irmão. E se eles não se retratam, eles não se arrependem. Preste atenção em pregadores e pregadoras que se preocupam mais com a sua vida do que pregar a palavra de Deus. Todo mundo sabe, quem acompanha meus vídeos aqui sabe. Eu não quero saber o que vocês vão fazer ou deixar de fazer. Eu não sou tutor de ninguém, irmão. No meu Facebook, no meu YouTube, eu não aceito inscrito crianças, meus amados irmãos. Então vocês sabem muito bem o que vocês estão fazendo da sua vida e as consequências, para o bem ou para o mal. Eu simplesmente estou aqui pregando a palavra de Deus. Eu não estou aqui lançando profecia para ganhar like, não, irmão. Nem para ganhar notoriedade, nem para botar medo na igreja, para as pessoas virem para Cristo com medo. Você não tem que vir para Jesus Cristo com medo, irmão. Você tem que vir por amor. Igual eu estou vindo, eu agradeço todo dia. Não é o medo de ir para o inferno. É agradecimento por se eu continuar no caminho dele, agradecendo porque tem a palavra dele, porque se eu se seguir a palavra dele, eu não vou mais precisar me preocupar mais com nada, nem com a morte. Porque eu vou ter o meu lugar garantido na eternidade junto com ele, que é meu amigo.
Então vamos parar com isso aí, irmão, que o tempo não está de brincadeira não, os tempos de hoje não tá para brincadeira não. E por incrível que pareça, é tempo de pregar a simplicidade que está na palavra de Deus. Então antes de pregar sobre Miqueias 5, eu vou ler aqui um trecho de 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 43, é breve, diz assim, ó. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-me, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael, presta atenção nisso, e disse-lhe, encontramos aqueles com quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. E Natanael disse-lhe, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu, vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael, de onde tu me conheces? Responde Jesus, antes de Filipe te chamar, quando tu estava debaixo da figueira eu te vi. Natanael exclamou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus lhe respondeu, por eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que essa. Jesus falou, olha o que Jesus falou, eis um verdadeiro israelita, que onde não é falsidade. Ele falou isso para Natanael, que ainda que debochou, ele falou, pode vir alguma coisa de Nazaré? Porque está escrito aqui em Miqueias, está escrito em Isaías, que Jesus ia vir de Nazaré. Vocês precisam entender o contexto disso, tá? É como se hoje no Brasil, tá? Enquanto todo mundo idolatra, espera alguma coisa vindo desse eixo sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, coisa, viesse um caipira lá do interior do Mato Grosso, com todo respeito ao Mato Grosso, ou de Goiás, viesse um caipira, todo simples, e falasse assim, ó, eu sou o Salvador das suas almas e dessa nação. Todo mundo ia zombar. As pessoas iam falar, pode vir alguma coisa boa do interior do Mato Grosso? Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Mas era preciso, pelo plano de Deus, que Jesus viesse assim. Então, dito isso, vamos lá para o principal do vídeo, que é o capítulo, que é breve, né? O capítulo 5 do profeta menor Miqueias. A partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Agora, após reúne todas as tuas tropas, ó cidade das tropas, fortifica teus muros, ó cidade murada, porquanto já há um cerco contra nós. O líder de Israel seria ferido na face com uma vara. No entanto, tu, presta atenção nesse versículo 2, irmão. No entanto, tu, Betlehem, Belém, casa do pão, Efratá, frutífera, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Ele não está falando só de um Jesus que passou 3 anos no seu ministério aqui na terra e morreu aos 33. Começou o ministério, ele está falando do reinado de Cristo lá na frente também. E por que ele está falando? Olha só, Belém, Efrata, quer dizer casa do pão frutífera. Ele fala no Evangelho de João, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Jesus, ele também fala, no próprio Evangelho de João, toda árvore, né, em mim, pode ser para que ele dê mais frutos. Então a árvore em Cristo, ela é uma árvore frutífera. E por que, Ricardo, que ele veio de um lugar tão pequeno? Porque também a própria nascedura de Jesus, a própria origem de Jesus mostra também uma das coisas que ele falou sobre a parábola do grão de mostarda. É uma coisa que nasce pequena e cresce e vira uma grande árvore. Que eu já expliquei isso nos outros vídeos. Então Belém é como se fosse uma semente pequena. Belém Efrata. Mas dali que saiu o Salvador conhecido no mundo inteiro. Vocês têm que prestar atenção nisso. E vocês vão saber por que eu estou falando isso. Por esse motivo, os israelitas ficarão abandonados sobre o domínio do inimigo até o tempo em que aquela que está em dores de parto tiver dado à luz. Quando então o restante dos irmãos do governante voltará a se unir-se ao israelita. Ele estabelecerá e pastoreará no poder de Yahvé, na majestade do nome do Senhor, seu Elohim Deus. Eles viverão em paz e segurança. Aleluia, Senhor. Pois a grandeza dele alcançará os confins da terra.
Ele será, pois, o nosso shalom, paz e prosperidade, enquanto a Síria invadia a nossa terra e atacar os nossos palácios. Levantaremos quanto era 7 pastores e 8 líderes escolhidos. O contra-ataque de Deus. Eis que eles governarão a Síria mediante a espada e a terra de Nimrod dentro dos seus portões. Assim eles nos livrarão da Síria quando esta invadir a nossa terra e adentrar o nosso território pela fronteira. Eles governarão com o quê? Com a espada. Se você for para Efésios 6, a espada é a palavra praticada. E a espada também quer dizer armas, poderio bélico. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho das manhãs que vem de Javé, como a chuva sobre a relva. Não depositará sua confiança no homem, nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó também estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre rebanhos de ovelha. O leão que quando ataca, destroça, mutila a presa sem que ninguém possa livrar. O leão, geralmente na Bíblia, está associado a Satanás. Segundo a Pedro lá, né? A carta de Pedro que diz assim que o Satanás, ele está ao derredor como um leão buscando a quem possa atacar. Mas no contexto do leão da tribo de Judá, isso aqui ele está falando de Jesus. É o leão antagônico. Mas ele está falando mais especificamente da força de Jesus. Tanto da força política, esse poder que vem de Deus, para poder fazer as nações se curvarem ao seu plano de salvação, conforme as profecias, entendeu? Eis que sua mão será exaltada sobre teus adversários e todos os seus inimigos serão exterminados. Então garante Yahvé, naquele dia exterminarei no meio de ti todos os cavalos de guerra e todos os teus carros militares. Cavalos de guerra, carro militar, ele está falando de tanque, está falando de carros, entendeu? Bens móveis, vamos dizer assim. Destruirei as cidades da tua terra e derrubarei todas as suas fortalezas. Extirparei toda a feitiçaria e idolatria da tua mão. E não farás nem seguirás mais quaisquer adivinhações. Destruirei todas as tuas imagens esculpidas e tuas colunas idólatras, e não mais vos curvarei em sinal de culto e adoração diante das obras feitas por tuas próprias mãos. Arrancarei do meio de ti os teus postes sagrados, derrubarei todos os vossos ídolos e cidades idólatras. Com toda a ira do meu zelo e indignação, me vingarei das nações pagãs que não me obedeceram. A gente está falando de um líder que ele se mostra como um leão ilustrando a sua força e de maneira implacável. Ninguém pode parar quando Jesus manifestar a sua força. Ninguém tem poder para isso, porque esse poder ele vem de Deus. Ainda assim, vindo de um governante que vem de uma cidade pequena, que Deus também está mostrando, meus amados irmãos, que durante esses tempos tecnológicos, vocês têm que se manter na simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque Jesus, a vinda de Jesus, ele mostra muita coisa. Primeiro que ele veio pregar o reino espiritual, porque Jesus ele se preocupa com o teu lado espiritual primeiro, porque o teu lado espiritual, ao lado da sua alma, é eterna. O corpo perece. Os judeus ortodoxos, eles esperam um Messias igual a Davi, um Messias que dominasse o mundo, que dominasse Roma, que Roma é a representação do governo mundial. Só que justamente esse Messias que eles estão esperando é um Messias que vai ter poder sobre a terra, sobre os corpos que perecem, uns com 60, outros com 50, outros com 100, outros com 120, outros com 90 anos. Jesus ele veio se preocupar com a sua alma eterna. Por isso que ele veio simples e por isso que ele foi rejeitado por esses judeus. Você está me entendendo? Porque se eu já preguei isso aqui nos vídeos, se você vê aquele amigo, aquele homem paralítico, que os 4 amigos desceram ele da casa, vocês se lembram disso? Jesus ele fala primeiro o quê? Perdoados são seus pecados. Muitas pessoas aí ficaram incrédulas. Pô, o homem está paralítico. O homem tem que... Todo mundo esperava o quê? Que Jesus curasse ele primeiro, pelo menos. Não, mas primeiro Jesus falou, perdoados são seus pecados. Como os fariseus estavam presentes ali, arrazoaram entre si, ele disse, para mostrar que o Filho do Homem também tem poder, eu te digo, levanta a tua cama e anda. Curou depois. Tu está me entendendo, meus amados irmãos? Ele se preocupa primeiro com o seu lado espiritual. E é isso que vocês têm que se preocupar. Porque todas essas idolatrias, todos esses prazeres da terra, elas estão com os dias contados.
Mas só para aqueles que estão em Cristo, ele poderá usufruir isso, que a Bíblia fala de comer o bem dessa terra. Mas quem está com a sua vida, vocês estão me entendendo, pautado apenas nisso, vai se frustrar e vai perecer, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, está tendo aí uma tal de COP30, que é uma reunião de liderança sobre negócio global. Agora, num timing, né, num tempo inacreditável, uma semana antes desse evento, que está acontecendo essa semana, o Bill Gates, acho que foi no começo dessa semana, deu uma entrevista dizendo que tudo esse negócio de camada de ozônio, que o pum das vacas, né, aquecimento global, essas coisas, é tudo alarmismo falso. Mas foi o Bill Gates que ajudou. O Bill Gates é uma das principais figuras do sistema, irmão, um dos principais braços do anticristo. Por que eles estão mudando agora? Você está me entendendo? Todos aqueles filmes, o Dia Depois da Manhã, 2012, patrocinado por Al Gore. O Al Gore, meus amados irmãos, que começou com essa palhaçada dizendo que vai ter tsunami, que a Terra está derretendo, está superaquecendo, que está derretendo as geleiras. Quando ele começou a falar isso, e quando o Fantástico começou a exibir isso, porque o Fantástico é da imprensa, da Rede Globo, que é o principal braço do sistema, para impor essas mentiras que vocês ainda insistem em acreditar, Deus, de maneira inédita, pela primeira vez na história, mandou um dos invernos mais rigorosos na América do Norte, com temperaturas que chegaram a 30 graus negativos. Todo mundo se lembra disso aqui há uns 10 anos atrás. Temperaturas que só na Sibéria, lá em cima na Rússia, era alcançada. Deus mandou como uma resposta para falar assim, ó, o planeta não está derretendo porcaria nenhuma, ele é meu, quem fez fui eu, e se eu decidir, quando eu decidir acabar com ele, sou eu que vou fazer, não é vocês que vão falar não. Porque isso era uma mentira, meus amados, protocolo de Kyoto, congresso climático para salvar o planeta, isso aí é uma mentira para pegar dinheiro de nações. No primeiro governo do Donald Trump, que isso começou a ser derrubado. No primeiro governo, aquele governo que ninguém achava que ele ia ganhar. Porque ele é assessorado por um dos cérebros mais inteligentes do mundo. As pessoas mais inteligentes do mundo estão nos Estados Unidos. E no Japão, por exemplo. Na Alemanha, alguns, né? Mas a maioria dos cérebros mais inteligentes do mundo está nos Estados Unidos e eles assessoram o presidente. Então eles estão falando, isso é uma falácia. Esse negócio de poluição se deslocar, ir para a calota polar, isso é uma falácia, isso é uma mentira para arrancar dinheiro de nações. De posse dessas informações, o primeiro Donald Trump foi lá e retirou os Estados Unidos do protocolo de Kyoto. Imediatamente a mídia, que já não gostava dele, começou a taxar a pecha dele de malvadão, de anti-ciência, de negacionista. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Mas o Donald Trump, ele é um tipo de pessoa que não tá nem aí para a opinião dos outros, e eu aconselho vocês serem assim também, nesse aspecto. Tem gente que vive preocupado com o que os outros vão pensar. Eu tô pouco me lixando o que estão pensando de mim, porque muita gente me chamou de maluco, inclusive nessa pauta. Que eu falei há mais de 20 anos atrás que esse negócio de aquecimento global era uma falácia. Por quê? Porque era a imprensa que estava divulgando. Assim como a imprensa falou que a vacina contra a Covid ia te salvar. E acabou te dando miocardite, câncer, AVC e potencializando várias outras doenças. Porta de entrada para várias outras doenças. Se deixou mais fraco, mais vulnerável. Então, em nome de Jesus, o que a imprensa fala A, tu vai pro B, meus amados irmãos, é muito difícil de fazer isso não. E isso é critério de salvação segundo Ezequiel 9. Ezequiel 9 não está falando para você orar o dia todo, porque tem gente que ora e liga no RJTV, no Fantástico, no Jornal Nacional. Não é tá falando para você ler Bíblia o dia todo. Isso é necessário, isso é bom. Inclusive eu estava dando a dica com um amigo meu. Eu falei, uma das coisas que Deus mais se agrada é a oração de agradecimento, de gratidão, e a oração você usando a palavra dele. Senhor, você orando, você fala, Senhor, a tua palavra diz, pô, Deus se agrada, Deus se inclina. Porque ele pensa assim, pô, esse aí, tá me dando crédito à minha palavra, ele se agrada, irmão, e quando Deus se agrada é a nossa força, está escrito na Bíblia. Mas tem gente que lê Bíblia, que ora, que vai em todos os cultos, que acredita no fantástico, que vai correr para tomar vacina, que não é nem um ministro da saúde que está mandando tu tomar, irmão. É um empresário. As pessoas não desconfiam de nada. Elas acreditam cegamente na televisão.
E acaba se prejudicando. Só que agora, uma coisa, meus amados irmãos, é a televisão influenciar teu comportamento, influenciar teus gostos, moda, qual o time que tu vai torcer, qual o melhor filme. Outra coisa é obrigar a botar coisas dentro do teu corpo que vai te matar, querido. A gente tá falando de vida, não tá falando de comportamento, porque comportamento você pode se converter e mudar. Seu corpo vai continuar o mesmo, seu sangue vai continuar o mesmo, sua carne, seus órgãos vão continuar o mesmo. Agora, quando você bota um troço assassino para ganhar dinheiro, teve outra reportagem aí. Eu falei para vocês ano passado que saiu um relatório de 540 páginas sobre a fraude que foi essa Covid-19. Que teve aquele Fauci, que era o ministro da Saúde dos Estados Unidos lá. Estão lançando aos poucos aí. A imprensa está caladinha, mas os canais independentes estão divulgando que ventiladores e respiradores aceleraram as mortes dos internados por Covid. Eu conheci pelo menos umas 3 pessoas, um amigo meu, que passou um áudio bem, falando assim, eu vou abrir o bar daqui a meia hora que eu vou sair daqui que eu tô bem. Meia hora depois ele morreu. Por quê? Porque enfiaram um respirador dentro da garganta dele. No desespero, no despreparo, no pânico causado por esse sistema. E a imprensa falou o quê? Insinuou o quê? Que eu vejo um monte de idiota repetindo isso. Foi Bolsonaro que matou. Foi Bolsonaro mesmo? Saiu um negócio do Ministério Público ontem aí, um relatório da PGR junto com a AGU, dizendo que no governo Bolsonaro não teve um caso de corrupção sequer. Não teve uma propina. E eles concluíram. Existe um mandatário honesto. E o Brasil já teve. Que se chama Jair Messias Bolsonaro. Vai reclamar com a PGR. Eu falei que ele é assim, irmãos. Aqui não é idolatria política, não. Ele é assim. Tem gente que é assim, que não é corrupto. Tem gente que, se der um Fusca para ele dirigir e der uma Ferrari, ele vai dirigir do mesmo jeito. Porque essas coisas não entram no coração. Que eles estão pensando num bem maior. Tem gente assim, são poucos, mas tem. Mas a imprensa, que é corrupta, fez a caveira do cara. E muita gente acreditou. Então o que está acontecendo? Que eu estava falando, o Donald Trump saiu do protocolo de Kyoto. Agora o Lula, ele está conhecido no mundo todo de maneira negativa, porque ele é o representante máximo de uma ideologia atrasada. Ele é um político cuja data de validade já venceu, irmão. Ele está podre. Primeiro, ele deu uma declaração de novo aí depois da operação que teve aqui no Rio de Janeiro, que matou 120 bandidos. Ele foi em defesa dos bandidos. Ele defende criminosos. Não é só bandido não, traficante não, é corrupto, é ditador. Que o mundo inteiro está odiando cada dia mais. Então ele está indo na contramão do novo sistema, meus amados irmãos. Então ele é amante da corrupção analógica, aquelas ainda, né, que bota empresinhas de fundo de quintal. Igual ele quis fazer o negócio do Rio Grande do Sul, que ficou famoso como o caso do arrozão, que eles iam ganhar propina em cima de arroz comprado não sei de onde aí para abastecer o Rio Grande do Sul. Mas usaram uma empresa menor que uma papelaria. Sendo que hoje em dia qualquer um pode pegar essa empresa, pesquisar o CNPJ e jogar no Google. O Google vai dar a localização da empresa, imagem satélite do Google Street View, para ver se aquilo é uma empresa de grande porte ou se é uma empresa de pequeno porte. Ou seja, o PT, o Lula, ele é analógico ainda. Eles estão pensando que o povo todo é idiota. Eles pararam no tempo. Eles não são tecnológicos. Eles representam tudo que o sistema tem que varrer. Porque, se você não sabe, hoje a gente tem Grok, a gente tem ChatGPT, a gente tem Gemini, a gente tem uma gama de inteligência artificial. A inteligência artificial é que vai criar a imagem que dá fôlego para a besta de Apocalipse 13. É isso que eu estou falando para vocês. Você está me entendendo? Só que cada IAzinha dessa, elas precisam de um data center, ela precisa de servidores. Tem servidores, por exemplo, só o servidor das financeiras, Santander, Bradesco Financiamento de São Paulo, ela ocupa 4 andares num prédio lá em Poá, na cidade de São Paulo, que é o coração financeiro do Brasil. Então, se você vender um carro lá em Manaus, lá em João Pessoa, o contrato vai para Poá. E eles são processados por esse sistema. Isso eu estou falando do sistema de financiamento. Uma IA, querido, ela pega energia e espaço
que dá para abastecer tranquilo uma cidade com a população superior a 1 milhão de habitantes. Então ela precisa de energia, ela precisa de eletricidade. E esse negócio climático, que é uma falácia, porque estudos sérios comprovaram, e o Bill Gates acabou dando razão, entre aspas, para esses estudos sérios, dizendo que a ação do homem sobre a natureza em relação a catástrofes só é responsável por 0,00014%. Ou seja, o ser humano pode colocar tantos bilhões de carbono na atmosfera que a Terra aguenta. Porque foi Deus que fez e Deus que controla. O homem não tem poder de destruir a Terra. É isso que o estudo está dizendo. Não tem. Ah, Ricardo, então por que existem catástrofes naturais? Deus, juízos pontuais. Qualquer dúvida, ore e pergunte para ele, que ele vai te responder no teu coração, ou através de sonhos. Não é porque o homem está poluindo, agora existem coisas pontuais, por exemplo, uma cidade que polui muito, joga muita poluição na atmosfera, aquilo fica ali. Por isso que a cidade de São Paulo, ela é uma cidade mais friorenta, mais nublada, entendeu? Com mais garoa. Por quê? Porque por causa da densa poluição. Agora você vai para o próprio interior de São Paulo, onde não tem muitas fábricas, onde tem muito verde, você vai ver que o clima é mais ameno, mais tropical, mais normal. Igual o clima do Brasil majoritário. Vocês estão me entendendo, meus amados irmãos? Então essas falácias foram derrubadas. Essa COP30 aí, eles estão em cima do negócio de salvar a Amazônia. Eles já sabem que a Amazônia está bem. O próprio general Mourão, quando era vice-presidente do Bolsonaro, ele chamou Leonardo DiCaprio, chamou o pessoal todinho aí, esses ativistas, por uma viagem de graça, num avião da FAB de 5 horas sobre a Amazônia. Falei, vocês vão ver com os próprios olhos que a Amazônia está 97% preservada. Então esse negócio de Amazônia está acabando é uma mentira criada por globalistas. Só que agora eles estão desfazendo porque eles precisam de energia. Porque a China e a Índia são países que nunca foram signatários desses protocolos de clima e continuaram com as suas indústrias, né, a carvão, né, essas coisas, e eles criaram superpotência. Eles viraram superpotência a ponto de ameaçar essas potências tradicionais. Por que o lema do Donald Trump para ganhar a MAGA? Make America Great Again, fazer a América grande de novo. E o lema dele de campanha era o quê? American First, os americanos em primeiro lugar. Porque ele vai reindustrializar os Estados Unidos, abandonar esses protocolos climáticos falsos, para gerar empregos para o povo dele. E o Brasil tende a fazer o mesmo. Porque hoje em dia a gente está sob a burocracia de um IBAMA que proíbe exploração de petróleo na Amazônia, em área controlada, na margem equatorial, e sabota até a Ferrogrão, que é uma via, né, férrea, que ia gerar milhares de empregos, ia escoar mais rápido a produção do nosso país, entendeu? Para exportação, para consumo interno, e ia baratear, né? Ia ser mais rápido o transporte dos grãos e até baratear os custos na ponta final para o consumidor. Mas não, a gente tem tudo para ser uma grande nação, mas tem bilionários estrangeiros de olho e atravancando o nosso progresso. E aqui, meus irmãos, como o vídeo já chegou antes de minuto, eu estou falando esses dois aqui para você se manter na simplicidade. Eu vou continuar gravando vídeos aqui enquanto o sistema permitir e não me censurar, mostrando o que está acontecendo e ao mesmo tempo falando para vocês ficarem firmes até o fim. Porque aquele que ficar firme até o final, que herdará a coroa da vida. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixe nos comentários, qualquer dúvida. Até o próximo vídeo e Deus abençoe a todos grandemente.